versículo 10. Muito conhecida a história de Ana, mas é aqui que Deus quer falar comigo e contigo nesta tarde. E diz assim, o versículo 10, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto. Deu glória para Jesus. E diz em seguida assim, o Senhor dos Exércitos, com sua benignidade, atentares para a minha aflição, a tua serva, de mim lembrarei a tua serva, não te esquecerei, mas a tua serva darei um filho, e o Senhor mudarei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na falha. Amém, igreja? Diga aí para a sua irmã, é tarde de resposta. De resposta na sua vida nesta tarde. Mas dê com profeta, dê com convicção, que hoje é tarde de resposta. Amém? Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Ana Lúcia, né, irmã? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte, aqui no primeiro livro de Samuel. Diz que tinha um homem chamado Eucana. Esse homem, ele tinha duas esposas, porque era permitido naquela época ter duas esposas, porque como a primeira esposa, Ana, não gerava, era permitido ele pegar uma outra esposa para o quê? Para gerar, para ter o quê? Filhos, para ter o quê? Descendentes. Filhos é o quê? Herança do Senhor. E a Bíblia diz aqui que Ana, Deus, preste atenção, foi Deus que cercou a amada de Ana. Ana não nasceu estéril. Ana foi o quê? Deus cercou a amada de Ana com o quê? Com um propósito. Quando Ana não gerava, não era porque Ana não era estéril, ela não gerava porque Deus tinha algo tão grande com Ana, Deus tinha um propósito tão grande com Ana, que Deus cercou a amada de Ana. Para quê, irmãos? Para que Ana, aleluia, buscasse mais a presença do Senhor. Quando nós estamos passando por um processo, não é para a morte o processo é para que eu e você tenha intimidade com quem? Com quem chamou a mim e a você. Com quem conhece o início, o meio e o fim da minha e da tua história. Aquele que escreveu a minha história, a minha e tua história, ele conhece o início e já conhece o fim. E diz ali que todo ano Eucana pegava suas esposas, pegava Ana, pegava Penina e ia para Siló, para o quê? Para adorar a Deus. Todo ano ele fazia esse percurso. E toda vez que eu falo essa palavra, eu me lembro que hoje em dia, cada esquina tem uma igreja. Mas quando a gente passa, o povo não queria adorar a Deus. E naquela época tinha que subir para o quê? Para adorar a Deus. E era uma vez por ano. Hoje nós temos o privilégio de adorar a Deus todos os dias. E muitas vezes, por causa da dor de cabeça, uma topada. Por isso é que a gente não quer chegar na casa do Senhor. Porque o ciclo de oração, há alguns anos atrás, quando eu me converti, era cheio. Mas hoje, ninguém quer orar. Hoje todo mundo só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Mas Ana subia com seu esposo. Eu fico sempre conjecturando e imaginando Eucana subindo com Ana, com Penina, aqueles meninos puxando a saia de Ana e dizendo assim: tia, não tem filho não? E aquilo deixava a Ana triste, deixava a Ana amargurada. E a Bíblia diz, igreja, lá no livro de Levíticos, acho que é 23, diz que existia o sacrifício de gratidão. Quando Eucana subia para Siló, ele levava o quê? Um cordeiro para o quê? Para ser o quê? Sacrificado. E a Bíblia diz que Ana só chorava, mas não comia. E lá em Levítico diz que você tinha que participar do sacrifício. Eucana levava o cordeiro, entregava ao sacerdote.
Deus estava dizendo: Ana, eu preciso que tu coma do sacrifício. E diz o texto que Eucana dava a porção dobrada do sacrifício a Ana. Mas Ana estava tão amargurada, tantas dores, que não estava se preocupando em agradecer a Deus. É o que a Bíblia diz: agradeça antes de ver a bênção na sua mão. E diz ali que o segundo dia, Eucana diz assim: Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana? Eu te amo, Ana, mas qual é a mulher que não tem desejo de ser mãe? E diz que ele diz: Ana, eu te amo, Ana. Tu está querendo um filho, mas eu quero te amar, eu te amo. Eu não sou melhor do que 10 filhos para tu. E o texto nos diz que Ana foi o quê? Chorar. Ana foi fazer o quê? Chorar. Mas também o texto nos diz que Ana aqui, ó, nesse dia aqui, Ana fez uma oração diferenciada. Mas voltando só um pouquinho o texto, para dizer que quando eles subiam, diz o texto que Penina irritava Ana excessivamente. Você sendo afrontada todo dia, não é fácil não, igreja. Eu fico imaginando, conjecturando, todo ano, Penina dando a luz, e Ana lá, ajudando e dizendo: Deus, quando será o dia do meu milagre? Mas Deus manda te dizer que está chegando o dia do teu milagre, que está chegando o dia de você cantar o hino da vitória. E diz o texto que ela irritava tanto Ana, e aqui que está o segredo de Ana. Ana não respondia. E Deus falou ao meu coração, meu dirigente: o silêncio de Ana não era fraqueza. Fraco é quem fala. Fraco é quem fala. Forte é quem fica calada. O posicionamento de Ana em relação a esse problema que ela estava passando, ela ficava o quê? Calada. Muitas vezes, quando eu e você fica calada, a situação poder é fraca. É não, tu é forte. Diga para você: eu sou forte. Eu sou forte porque eu fico calada. Porque eu conheço o Deus que eu sigo. E é Ele que me justifica. E Deus dizia assim para mim: diga para minhas filhas que não é fraqueza, é força, é maturidade que eu tenho dado para elas, é equilíbrio que eu tenho dado para elas, é governo emocional que eu tenho dado para elas. E tem mais, igreja: é preservar a paz de espírito. Eita glória! É preservar a tua paz, é preservar o teu casamento, é preservar o teu filho, é preservar a tua casa, sem briga, sem contenda. Não é fraqueza, é força. Deus manda te dizer. E diz o texto que Ana não comia e não bebia, mas diz que Ana estava onde? No templo, orando. É oração, igreja, é orar e ação. Tem que ter os dois em conjunto. Tem que ter um posicionamento, minha dirigente. Porque tem pessoas que só querem orar. Eu vou orar, eu vou colocar o joelho no chão e de repente vai aparecer a vaga de emprego. Não, tu tem que orar, pedir direcionamento a Deus, ir lá colocar o currículo, ir lá fazer alguma coisa, procurar um curso. Se for tu querer entrar na faculdade, tu tem que estudar e depois tu vai lá e se matricula. Não é só orar não, igreja, tem que se posicionar. Aí ela orou. Ela ora nesse dia, ela fez uma oração diferenciada. E Deus manda dizer: começa a contar a tua história de forma diferente. Eita glória! Quando eu comecei, eu estou na mesma conversa todo dia com Jesus. Jesus está dizendo nessa tarde: começa a mudar a tua conversa. Começa a orar diferente. Para de dizer assim: se o Senhor quiser fazer, o Senhor faça. Não, igreja. Ele diz assim: que quando você comer o que é concordado na terra, é concordado no céu. Então, ora com autoridade de Deus. O Senhor me conhece. Quer ver um exemplo na Bíblia? Ezequias, o rei Ezequias. Ele recebeu uma sentença de morte. Tu vai morrer, agora tua casa não há, tu morrerás, não viverás. A Bíblia diz que ele pega, coloca a face na parede e vai o quê?
de ti. Eu não andei nos caminhos errados, eu andei nos caminhos certos. Quando eu assumi o trono, estavam adorando a Baal. Eu mandei destruir todos os templos de Baal e coloquei o teu templo, e o povo só pode te adorar o verdadeiro Deus. E ele começou a contar a história dele para Deus. Mas sabe o que está acontecendo com o crente? O crente vai para o status e coloca a sua história lá. Vai contar para Deus, mulher. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com o papai, porque ele tem resposta para mim e para você. Ezequiel foi para o quarto, botou o joelho no chão e foi orar. E o que eu vejo também, Ana, e eu vejo no rei Ezequiel, sabe o quê? Humildade, humilhação. Eles se humilharam perante o Senhor. Mas muitas vezes, né, Deus, na maioria das vezes, eu me humilho diante de um filho, eu me humilho diante de uma vizinha, me humilho diante de uma amizade, me humilho diante de um casamento. Mas não é isso que Deus manda. Deus diz que eu tenho que me humilhar perante a mão dele. É diante dele que eu tenho que me humilhar. E quando eu desço, que eu me humilho, ele se levanta ao meu favor e me dá a resposta. Se humilha a mulher nessa tarde, porque Daniel diz o quê? E quando Daniel aplicou o seu coração, que ele se humilhou, Deus mandou o anjo do céu com a resposta. O segredo é a humilhação. O segredo é se humilhar diante de papai. Não é se humilhar, igreja, diante do homem, não. Agora, muitas vezes a gente fica rodeando. Deus quer saber onde eu quero chegar e eu não conto para ele. Ele está dizendo, conta para mim, se humilha para mim, usa a minha palavra. Tem um texto lá, quando na história de Josafá diz assim, Deus, eu coloco diante de ti os meus inimigos. Ele não veio arrumadinho, não. Ele foi direto. Ele disse, eu coloco diante de ti. Pode vir a peste, pode vir a fome, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Tu não sabe o Deus que tu serve, não é? Tu não tem convicção, não é? Tenha convicção, mulher, do Deus que tu serve, que Ele é Criador do céu, Criador da terra, Ele é Deus do impossível. Ele está na tua causa, Ele está contigo. E por que tu estás duvidando do que Ele falou? Tenha convicção. Diz que ela chorou, ela se humilhou. Se humilha. Não se humilha no WhatsApp, não. Bota os carinhas lá chorando no WhatsApp, os crentes, eu uma mania agora. Tá os carinhas lá. Hoje eu não acordei bem. Estou com dor de cabeça. Meu marido brigou comigo, está incomodando, estou com isso, estou com aquilo, os carinhas chorando. Aí quando não tem mais graça, vai colocar a mão, vai contar a papai. Aí papai diz, agora, tu na sua posição, se vira. Porque se fosse malandro, dizia se vira. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele ainda nos atende. Ele é privilégio, igreja. Deus é privilégio na minha e na tua vida. Alguém falou aqui de migalhas. Deus não tem migalhas para dar para mim e para você, não. Deus só tem coisas grandes para dar para mim e para você, igreja. Diz que nesse dia aqui Ana fez uma oração diferente. Ana se humilhou. Quantas vezes a gente não tem as palavras para orar? A gente só bate com a boca. Mas também aqui o profeta interpretou errado a situação. Mas também ele profetizou e disse assim, ó, vai, que a tua petição será atendida. Ora, igreja. Ora, busca a presença. E Deus está dizendo, a tua petição está sendo ouvida nesta noite, nesta tarde. E ele ora diz assim, vai aqui, e sucedeu-me perseverando ao segredo. O segredo é orar, perseverar, se humilhar perante quem? O Senhor. Ela orava perante o Senhor, e eu percebo agora no sua batia. Era que perseverar, eu queria falar, persevera. Só que o crente hoje, esses crentes modernos de hoje, eles querem assim, Mariane. Orou agora, acho que amanhã já está, já quer dar com ele na mão. É assim não, a palavra diz que eu tenho que perseverar nas minhas
para você repreender o inimigo, mas Deus também diz: tenha perseverança. Tenha perseverança, persevere no que você quer. Agora é um crente que hoje quer A, amanhã quer B. Não pode ser assim não. Ou tu quer A, ou tu quer B. Tu tem que decidir, porque aqui a Bíblia diz que Ana diz: eu quero um filho, varão, e te darei, Senhor. Não passará navalha na sua cabeça. Vê que oração específica, bem objetiva ela foi. Se prostra diante do Pai com sinceridade. Ele conhece, ele sabe que eu estou precisando, mas ele quer ouvir a minha boca. Se não fosse isso, ele não dizia: clama a mim e responderei. Ou ele diz assim: não precisa orar não, eu sei o que tu quer, eu vou fazer. Mas se ele fizesse isso, ele estava falando e tu estava orando. Ele diz: ora, persevera, se humilha no que tu queres, porque eu estou ouvindo a tua oração. E lá no livro de Lucas, capítulo 1, diz o quê? Que Zacarias estava orando, ele já era de idade avançada, Isabel já não tinha mais regra, ela estava naquela idade também avançada, mas eles estavam o quê? Orando. Orando por quê? Porque ele queria um filho. Aqui é filho, mas olha para esse propósito que tu tem. Que o teu propósito vai estar sendo gerado nessa tarde. Está sendo gerado. E Deus está dizendo: eu estou aqui pronto para fazer. E diz que Zacarias orou naquele dia determinado. Os historiadores dizem, os teólogos dizem: quem sou eu, anjo, para questionar os estudiosos? Diz que era anos, era muitos anos que ele vinha orando. Diz que ela orou 25 anos para ficar grávida. E ela não era uma menininha de 15 anos não, que não ficou grávida, ela já era idosa. E Deus fez o milagre. E ele está dizendo: o que eu te prometi, eu vou cumprir. Porque promessa não tem prazo de validade. E diz, igreja, que Deus, que Ana tem seu contato lá com seu esposo e diz que ela, meu Deus, eu passo tão rápido a hora. E diz que ela convidou com seu esposo e ela ficou gestante. Eu fico imaginando ela dizendo: eu estou sentindo algo diferente, porque não tinha ultrassom naquela época. Eu estou sentindo algo diferente. E a minha barriga crescendo, crescendo, e ela dizendo: eu estou grávida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Ana pensava em ter um filho para passar na face de Penina, Deus não deu a ela não. Se tu estás pensando que tu vai ter isso, vai receber o teu milagre para passar na frente do teu inimigo e dizer: ó, eu tenho, Deus não vai te dar não. Sabe por quê? Porque tu não estás pronta para receber. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai te moldar primeiro. Tu vai passar pelo processo, tu vai ter que chorar, tu vai ter que passar pelas dores, pelas amarguras, as noites escuras, o céu fechado, cheia de angústia, cheia de ressentimento. Aí ele diz: quando eu te curar, Ana, eu vou conceder o desejo do teu coração, porque Deus não faz nada pela metade. E por onde eu passo esses dias, eu tenho escutado que Deus é Deus de obras completas. Eu estou segurando a minha cabeça. Então, igreja, Deus vai te dar a tua bênção, mas primeiro vai te moldar. Tu vai ter que passar pela oraria. Tu vai ter que passar pela mão dele. E quando tu passar pela mão dele, eu preguei um dia desse minha dirigente. E eu disse assim: diga para a minha igreja que eu vou passar a igreja dentro de uma peneira de palha. E eu não sabia o nome da peneira. Eu vi a peneira, mas eu não sabia o nome da peneira. E quando eu cheguei lá, eu disse: aí uma irmãzinha me lá atrás: é Marupema, irmã Lange, é essa mesmo que Deus vai passar a igreja. Antes de Deus dar a vitória, tu vai ter que passar nessa Marupema, porque tu vai ter que sair lá bem fininha, prontinha para receber a bênção. Se for perdão, tu vai ter que liberar. Se for ressentimento, tu vai ter que tirar. Se for vaga, tu vai ter que tirar, porque Deus é
Deus que cura a alma nesta tarde. Ele cicatriza feridas nessa tarde. E ele diz assim, é Salmo 147:3. O Senhor cura corações atribulados e fecha a ferida. Deus está derramando meteorado no céu nesta tarde, nessa tua ferida, e está te sarando para te dar a vitória. Porque tu tem que estar pronta. Glória a Deus. E Deus vai dar uma vitória a uma mulher desequilibrada, é? Tu tem que estar preparada. Tu tem que ter governo. Aleluia, glória a Deus. E Deus dizia assim, o silêncio de Ana é maturidade. Domínio próprio. Quantas vezes recebe a notícia e queima? Aí Deus está dizendo, fica calada, suporta. Eu estou te moldando, eu estou te modelando para te dar a vitória. Eu estou fazendo você um vaso novo e vou te dar a vitória. Me dê só mais 5 minutinhos. Vem a vitória de Ana, viu? Deus fez a promessa, Ana. Deus cumpriu a promessa, tratou com Ana. E Ana recebe o quê? O Samuel dela. Aí quando Samuel chega a idade de 7 para 8 anos, meu irmão, ela levou lá, ela cumpriu o voto, viu? Cumpriu o voto. A Bíblia diz que tu não quer cumprir, ela não fazer o voto. Mas se tu fez, tu cumpre. Aí diz que ela levou o menino. Aí eu fico perguntando a Deus. Já perguntei a Deus, já perguntei ao meu pastor, já perguntou ao meu professor assim, cadê os filhos de Penina? Me diga onde é que tem os filhos de Penina, porque eu ando procurando ele na Bíblia e não acho. Agora o filho de Ana, da que Deus cerrou a madre, da que foi moldada, passada na peneira, está aqui, ó. 1 Samuel, 2 Samuel, profeta, juiz, aleluia, sacerdote. E Deus está dizendo, eu tenho 3 promessas para a igreja nessa tarde. Salvação, aleluia. Cura, aleluia. Salvação, cura e prosperidade. Deus está mandando eu entregar para a igreja 3 promessas nessa tarde. Recebe, igreja, salvação na tua casa, saúde para você receber a promessa, saúde física e saúde emocional, aleluia. Ele está dizendo, recebe prosperidade. Aí o filho de Ana, da estéril, da que Deus cerrou a madre, 1 Samuel, 2 Samuel, e aí ele ungiu 2 reis de Israel. Eu quero ver o que eu quero dizer com isso. O que Deus quer dizer com isso? Que Ele só faz coisa extraordinária. Eita, Deus grande. É coisa extraordinária que Deus tem para fazer. É coisa grande que Deus vai fazer na tua vida, mulher. Então toma posse dela. Deus não é Deus de coisa pequena, não. Deus é Deus de coisa grande. E uma coisa que me chama a atenção na vida de Samuel, quem já leu a história de Samuel sabe que Samuel teve um ministério perfeito, sem mancha. Era um homem e ele começou criança, dentro de um lugar cheio de corrupção, um lugar cheio de coisa errada, os filhos dele aprontando tudo que tinha direito, e ele passando a mão na cabeça dele, mas Samuel não se contaminou. Eita glória! Diz que ele começou o ministério e terminou da mesma forma. Isso é o nome de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Que eu tenho que entrar e sair da mesma forma. Por onde eu estou passando, eu estou deixando que rastro atrás de mim? Um rastro de contenda? Estou deixando um rastro de Cristo. Samuel, por onde passava, a essência dele ia com ele, a unção dele ia com ele, e ele ia deixando quem? Cristo. Ia deixando Cristo. E eu e você. Vamos refletir, igreja. Vamos refletir o que a palavra está dizendo. E diz que Deus lembrou-se de Ana. E Deus manda dizer que hoje está lembrando de alguém nessa tarde.
Ele está dizendo, estou eu lembrando de você. Pode alguém ter te abandonado, teu pai ter abandonado, tua mãe ter abandonado, mas ele está dizendo, eu estou lembrando de ti nesta tarde. Eu jamais vou te esquecer. Aleluia. Ele está dizendo que nunca vai te esquecer. E outra coisa, Deus está dizendo, que ele tirou alguém da tua vida, não é? Meu Deus, não foi perda, foi livramento. Se posiciona igual a Ana, fica lá na brecha, orando, clamando, pedindo a Deus. A Bíblia diz no livro de Êxodo que o povo de Deus estava sendo humilhado lá no Egito, estava sendo massacrado. Mas a Bíblia diz que quando o povo clamou, Deus ouviu a oração de Moisés, vai lá libertar meu povo. Então continua orando, porque Deus vai dizer, estou ouvindo a tua oração, mulher, estou ouvindo a oração da igreja, mas eu quero que vocês orem, se prostrem diante de mim, porque o Redentor vive e por fim ele vai se levantar ao meio e ao teu favor. Recebe aí a prosperidade, recebe paz que excede todo o entendimento, recebe renovo, recebe restituição, recebe portas abertas, recebe da parte do Senhor cura física e cura emocional, recebe da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu me dirigi, eu quero fazer 2 orações. Uma pela filha da irmã Eliane, chama ela, pastorar por ela, e a outra é essa irmã aqui. Você, nós vamos orar, vamos ficar de pé, igreja. Não dá mais tempo para continuar, porque o tempo, ai Deus grande, porque Deus ele é grande, igreja, ele é grande, ele é grande, 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 grande e poderoso, e ele está na casa, e ele está dizendo, é eu que falo contigo nesta tarde, é eu que trouxe a minha filha aqui para falar contigo, aleluia, glória a Deus. Venha para cá, minha filha, fica aqui, aleluia. A irmã aqui, a irmã de Amara, vem também, irmã. Vem todas para receber a bênção, vem todas. Fica aqui a todas para receber. Quem quiser vir receber as bênçãos, venha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Solte as mãos. Para que está com a mão presa? Estão prendendo o quê? Se solte nesta tarde. Aleluia. Se solte, respire. Respira, igreja. Respira. Deixa a preocupação lá fora. Nós viemos essa tarde quer fazer grato a Deus, adorar a Ele. Glória a Deus. Para a senhora, irmã, me dê só a mão. Dê só a mão. Você não vai tremer mais. Em nome de Jesus. Recebe tua cura nesta tarde. Bota a mão aqui em cima. Você não vai mais tremer. Mesmo que você tome um medicamento forte, você não vai mais tremer. Você não vai tremer mais. Porque Deus disse, declare cura na vida da minha filha. Declare cura. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem uma finalidade. Não foi o inimigo que cerrou a mala de Ana. Foi quem? Deus. O próprio Deus cerrou porque tinha o quê? Um propósito. Então tudo que nós passamos, nem que não diabo não. Tem coisas que é Deus que permite você passar, que é para a gente ser peneirado e sair dali e possa ter vitória. Amém? Receba a sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela filha dele, fica aqui, Eliane. Ela continua linda, né? Glória a Deus. Vamos orar, Senhor, pela filha dele. Deus Pai, Deus grande, Deus Todo-Poderoso, está aqui, Pai, tua filha, tua serva, Senhor. O Senhor conhece, Pai. Em nome de teu filho Jesus, eu repreendo todo esse espírito de medo, Senhor, que está nela, Pai. Que caia por terra agora, Deus. Desfaça todo o mal, Senhor, sobre a vida dessa criança, Pai. Em nome de Jesus, porque tu és grande, Pai. Tu és o dono desta vida. Foi o Senhor, Pai, que colocou ela neste mundo para uma grande obra, onde ele tivesse poderosamente, mas maior é Deus na tua vida. E ele está repreendendo, eu estou repreendendo no nome de Jesus.
Assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus grande, fiel, Deus verdadeiro. Deus, a palavra hoje falou, Senhor, que o Senhor cumpre promessas e promessas grandes, Senhor. Que o Senhor é aquele, Pai, que nos sustenta pela mão, Senhor. Que o Senhor